está aqui no Rio de Janeiro para entrevistar um dos mais importantes e respeitados advogados trabalhistas do Brasil. Está conosco hoje aqui o Dr. Benedito Calheiros Bonfim, autor de numerosas obras jurídicas, destacando-se entre elas o Dicionário de Decisões Trabalhistas, que já está hoje na sua 36ª edição no Prelo. Certo, doutor? Certo. Benedito Calheiros tornou-se pioneiro na organização, sistematização e divulgação da jurisprudência nacional trabalhista e milita como advogado na Justiça do Trabalho desde 1945. Doutor Benedito, muito obrigada pela entrevista para o nosso programa. Eu que sou agradecido e devo fazer uma ressalva. É que o dicionário tem como coautor Silvério dos Santos, que é um advogado competente que me acompanha em todos os trabalhos da profissão há mais de 40 anos. Qual a avaliação que o senhor faz do surgimento e da evolução do direito do trabalho? Bom, o direito do trabalho, todo mundo sabe que ele nasceu ou foi uma consequência da Revolução Industrial. Mas no Brasil ele tem uma peculiaridade. Criou-se e desenvolveu-se um cenário um tanto típico. É que os empregadores, a falta de organização sindical, temiam que as dificuldades, as insatisfações dos trabalhadores fossem solucionadas no próprio ambiente da empresa. E isso vinha influindo na produção, na disciplina, na organização do estabelecimento, que, por falta de um canal institucional, era, em geral, uma atividade que se resolvia por conflitos individuais e, principalmente, pela retaliação, pela indisciplina e, não raro, pelo desforço pessoal e sabotagem, já que não havia outro meio de se opor, de se insurgir contra as injustiças e as despedidas arbitrárias. Daí, os empregadores habilmente, inteligentemente, resolveram institucionalizar um canal para drenar para ele os conflitos trabalhistas, que se diluiriam ao longo do tempo, como realmente ocorreu. E esse canal adicional, nada mais, nada menos, é a Justiça do Trabalho. Qual a importância da efetivação do direito do trabalho e qual o papel do jurista nesse processo? Por falar em efetivação, devemos ressaltar que o direito do trabalho, ele é reconhecido retoricamente, teoricamente e de uma maneira muito adiantada no nosso ordenamento jurídico, especialmente na nossa consolidação da lei do trabalho. E mais recentemente, na Constituição, especialmente a de 88. Ocorre que, não havendo garantia de emprego, não sendo reconhecida a estabilidade do trabalhador, fica a ele vedado o acesso à Justiça do Trabalho, sob pena de perda do emprego, dada o arbítrio que tem o empregador de despedi-lo imotivadamente. Por isso mesmo, a Justiça do Trabalho se transformou na Justiça dos sem trabalho, pois a ela só recorrem aqueles que querem sair do trabalho
do emprego, o que seria uma raridade, ou que realmente resolve se expor a um pleito judicial. Portanto, nós temos não efetividade, nós temos falta de efetividade, já que toda a proteção trabalhista, todos os direitos sociais inseridos no nosso ordenamento jurídico são precários e são meramente teóricos, uma vez que os interessados não podem pleiteá-los. Então, com certeza, o jurista tem um papel muito importante para efetivar esses direitos, não deixar ele Sem dúvida. se esvaziar. Os advogados, principalmente, assim como os sindicatos, eles são um instrumento de realização dos direitos que são teoricamente reconhecidos na legislação trabalhista e especialmente na nossa Constituição da República. Uma das suas importantes publicações, intitulada Justiça e Direito, o senhor faz uma distinção entre direito Ficar e lutar pela justiça sempre que ela se conflita com a lei. É uma opção que aquele que realmente busca a justiça e sabe que o direito é exatamente a destinação da justiça, que com ele se confunde, e que, teoricamente, entende que a lei é apenas uma parte e talvez a menor porção do direito. Assim, fazer uma confusão entre direito e lei é realmente uma distorção interpretativa. Lembro-me que Pontes de Miranda disse que o que se deve temer não é a ofensa à lei, mas sim a ofensa ao direito, ou seja, a ofensa à justiça. O senhor acredita que a lei injusta deve ser aplicada em nome da segurança jurídica? Olha, no Brasil, com a Constituição de 88, é muito fácil ao juiz que tem bom senso, que busca a justiça, aplicar sempre o direito e fazer do injusto o justo, desde que se atenha aos princípios fundamentais inscritos nos artigos 1º a 3º da nossa Carta Magna. Ele terá sempre uma decisão de cunho social, de atendimento àqueles princípios básicos, que são da igualdade, a dignidade do trabalhador e a diluição das diferenças regionais, da valorização do trabalho, da dignidade da pessoa humana, especialmente do trabalhador, e da livre iniciativa, desde que restrita aos princípios constitucionais. Como sobreviver em um mundo capitalista e, ao mesmo tempo, efetivar o direito do trabalho? Bem, o capitalismo, ele não é de burro, ele não pratica o contrassenso. Ele sabe que sempre que vê seus privilégios, seus interesses, seu patrimônio ameaçado, ele se torna um reformista para sua sobrevivência. Porque se ele não cede, ele acumula uma tensão que vai num crescendo até ameaça de transbordar e fazer com que sucumbam seus próprios interesses sobre os escombros dos conflitos, da explosão, do transbordamento inevitável desse acúmulo de tensões.
O mundo atual vem mostrando cada vez mais a flexibilização das leis e a criação de novas figuras contratuais, a exemplo das cooperativas e da terceirização. Qual a avaliação que o senhor faz dessas mudanças? A flexibilização é realmente um produto do capitalismo, em especial do capitalismo selvagem. Porque o que se chama flexibilização é nada mais, nada menos do que uma metáfora para encobrir a redução dos direitos sociais, das garantias dos trabalhadores. E nesse processo, aqueles mais extremados avançam, pretendendo, pugnando até pela desregulamentação da legislação, do ordenamento jurídico, naqueles aspectos em que protegem as classes trabalhadoras, como se vê no Brasil. Haja visto as cooperativas, que são tão usadas com o propósito de burlar a legislação trabalhista, e a terceirização, que realmente, com a mesma finalidade, tem sido usada para burlar, para desvirtuar as garantias dos trabalhadores. O senhor é um admirador e estudioso da obra de Pontes de Miranda. Qual o grande mérito da obra desse jurista para o direito do trabalho? Eu tenho um opúsculo, estudei muito a obra de Pontes de Miranda e escrevi uma separata que, se não me engano, se intitula O Direito na Visão Prospectiva de Pontes de Miranda. Como acontece com o gênero humano, e sobretudo com os intelectuais, a primeira fase, a nossa primeira fase, nosso primeiro posicionamento na vida, na sociedade, na atividade profissional, é de progressismo, é de